A Guerra dos Venoms está muito prestes a começar. Por isso que no vídeo de hoje vamos fazer o resumo análise da edição número 35 da HQ do Venom. Essa edição serve como um prelúdio para a Guerra dos Venoms e vai nos responder por que Ed Brock vai lutar contra seu filho Dylan Brock. Eu sou o Andy e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito se inscreve aí para não perder histórias como essa. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com uma pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios como vídeos exclusivos, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! Após os eventos da HQ King in Black, Ed Brock se tornou o novo Rei de Preto, o líder dos simbiontes. Quando Ed obteve esse status cósmico, o simbionte Venom passou para seu filho Dylan Brock, ou seja, atualmente o Dylan Brock que é o Venom. Só que, como uma das funções do Rei de Preto é manter e proteger o multiverso, Ed foi forçado a se afastar de seu filho Dylan. Eles seguiram suas jornadas separadamente, e isso seria muito ruim por causa do Carnage, o simbionte Carnificina. Durante o arco A Morte do Venomverso, o Carnificina decidiu matar todos os Venoms de todos os universos. E a cada Venom que ele derrotava, ele absorvia sua força e agora ele está muito mais poderoso do que se possa imaginar. Ele está em um outro nível, um nível absurdo de poder. E o seu objetivo ainda é matar o Ed Brock principal. Para isso, ele atraiu Dylan e durante uma batalha, ele forçou o Venom a se afastar alguns segundos do Dylan. E foi nesse instante que ele matou o Dylan Brock para o desespero do Venom. Sim, o Venom já havia se apegado bastante ao seu hospedeiro, tanto que ele prometeu a si mesmo que nunca mais iria se unir a alguém, e agora ele só deseja morrer sozinho. O detalhe é que Dylan foi enviado para o Além de Tudo. Nesse lugar, ele teve uma visão de um futuro assustador que envolve seu pai, e logo mais falaremos sobre isso. O que vocês precisam saber mesmo é que o Dylan não está morto. Quanto ao Carnificina, depois de entrar em contato com Dylan, ele foi capaz de atravessar a linha do tempo e chegou até o Jardim do Tempo, que é tipo a base de operações do Rei de Preto. Aqui, ele encontrou não apenas o Ed Brock principal, mas também outras versões do Ed Brock que também são Reis de Preto, mas de possíveis futuros e linhas do tempo alternativas. O Carnificina deu uma surra em todos os Eds e destruiu o Jardim do Tempo, aparentemente matando todos os Reis de Preto. E é aqui que vamos dar início ao capítulo de hoje. A história começa com todos os Ed Brocks que se tornaram Reis de Preto dentro de uma singularidade. Acontece que depois que o Carnificina confrontou todos eles e destruiu o Jardim do Tempo, que é a base de operações do Rei de Preto chamado Meridius, ele causou uma implosão planetária que criou essa singularidade que jogou todos eles através do tempo. Meridius imediatamente começa a culpar o Ed Brock. Ele tenta forçá-lo a sair do fluxo temporal, o que sem dúvidas o mataria. Mas o Rei de Preto chamado Wild, que também é uma versão de Ed, intervém e explica a Meridius que ele não está mais no comando. Todos já descobriram que o Meridius era um vilão que estava manipulando a todos eles. Badland, que é esse Rei de Preto de cor vermelha, e Tiro, que é esse Rei de Preto de cor verde, também concordam com isso. Daí eles se aproximam de Meridius, erguem suas mãos, e com isso vemos que Meridius é transportado para o final do período Cretáceo, a Era dos Dinossauros. Logicamente, por possuir uma fisiologia de simbionte, Meridius aproveita a primeira oportunidade para se unir a um dinossauro, se tornando um Venom dinossauro. Ele tá com muita raiva e provavelmente vai em busca de vingança. Enquanto isso, os outros Ed Brocks conversam sobre o futuro de Dylan, o filho de Ed. Acontece que o Carnificina lhes mostrou uma visão que dá a entender que se o Dylan continuar com o simbionte Venom e sem a orientação de Ed, todo o planeta vai ser transformado em um grande planeta Venom.
Então a motivação do Ed Brock para lutar nessa guerra dos Venoms é impedir que o seu filho crie esse futuro terrível que ele viu. Ed quer corrigir essa situação. Como ele é o único entre eles que tem um corpo humano, ele se voluntaria para voltar no tempo e tentar descobrir como parar tudo isso. Ele pretende encontrar seu filho no passado e tirar do caminho qualquer pessoa que tentar impedi-los. Ao mesmo tempo, o simbionte Venom vaga pelas ruas, pensando em como tudo que faz é machucar e matar. Quando Dylan morreu, ele prometeu a si mesmo que nunca mais iria se unir a outra pessoa. Agora que ele sabe que o Dylan está de volta, ele até poderia encontrá-lo, ajudá-lo, mas ainda assim ele se recusa a fazer isso, porque tudo que ele faz é machucar e matar. Enquanto tem esses pensamentos, nesse mesmo momento, ele gostaria de fazer uma nova vítima. Apesar desses pensamentos, ele sabe que tem livre-arbítrio, ele sabe que pode escolher. E ele escolhe encontrar forças através de restos de chocolate em uma lixeira e sem fazer vítimas. O que o Venom quer mesmo é encontrar um lugar onde não seja usado por ninguém e onde ele não possa machucar o mundo. Tudo o que ele precisa é de um lugar seguro para dormir e para morrer longe das pessoas. Por isso, ele vai para o único lugar em que se sente seguro. O lugar onde vive o único hospedeiro humano que nunca seria tentado a usá-lo. Sim, ele está falando de Peter Parker. O Venom adentra furtivamente o apartamento de Peter e se esconde no traje preto do herói. Será que durante a Guerra dos Venoms veremos o Homem-Aranha voltando a ser o Venom? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Enquanto isso, em outro lugar, Dylan Brock, o filho de Ed Brock, está tendo um pesadelo com Ed, o Rei de Preto, até que ele é acordado pelos simbiontes Sleeper e Flexo. É aqui que Dylan conta que tem tido pesadelos com seu pai como Rei de Preto, e apesar de não ter certeza do que tudo isso significa, ele sabe que alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer. Esse sonho que o Dylan está tendo é o mesmo que foi apresentado na HQ que saiu no dia de quadrinho grátis. Nesse, Dylan foi enviado para o além de tudo. Ele viu alguma coisa, algo falando com a voz de seu pai, chamando a si mesmo de eventualidade. Essa pessoa lhe concede 5 perguntas. Dylan pergunta o que acontece com o Venom se ele estiver morto. E a eventualidade lhe mostrou exatamente o que o Ed Brock se tornaria. Na visão, ele vê Ed Brock como Rei de Preto acabando com a humanidade. Ele ameaça destruir o 9º cosmo e transformar tudo num grande vazio e se autoproclama como o anti-tudo. Ou seja, a Guerra dos Venoms vai acontecer por causa dessas visões que tanto Ed como Dylan tiveram. Ed viu que seu filho vai transformar a Terra num planeta Venom. Dylan viu que seu pai vai acabar com tudo que existe. Qual realidade sombria e chocante é a que vai acontecer? Bom, depois dessa visão assombrosa de um possível futuro, esse sonho perturbador, Dylan tá até com medo de reencontrar seu pai. No entanto, nesse momento, alguém aparece bem na sua frente. E como essa pessoa está nas sombras, Dylan acredita que seja seu pai. Só que não demora muito para ele perceber que não se trata de Ed, mas sim do próprio Dylan Brock que veio do futuro. Sim, esse é um Dylan bem mais velho, possui cicatrizes e armas bem avançadas. Ele diz a Dylan que as coisas estão prestes a ficar realmente malucas e diz que a guerra está prestes a começar. A Guerra dos Venoms finalmente começou. Esse novo evento da Marvel promete colocar Ed Brock contra seu filho Dylan Brock, e aí cada um deles vai ter o seu próprio grupo repleto de simbiontes e até o Homem-Aranha tá no meio da bagunça. O que você precisa saber para acompanhar essa saga? Eu fiz um vídeo sobre isso que vou deixar nos cards e no comentário fixado, mas para fazer um resumo, Ed Brock teve uma visão terrível do que vai acontecer caso seu filho Dylan Brock continue com Venom. Por isso, ele se juntou a versões de si mesmo do futuro e está em busca do simbionte Venom.
Enquanto isso, Dylan também teve uma terrível visão mostrando que Ed pode acabar com o mundo caso ele obtenha o Venom. Então Dylan também montou seu próprio exército de simbiontes. O detalhe é que o Venom não está mais com o Dylan. Cansado de fazer os outros sofrerem, o simbionte buscou refúgio em um lugar seguro onde ninguém poderia lhe encontrar: o armário de Peter Parker. Não se preocupem que mais detalhes eu vou explicando no decorrer desse vídeo e nos próximos também. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! A história começa na Arena Grand Garden, na cidade de Nova York, onde os apresentadores da Noite das Lutas afirmam que hoje haverá uma grande batalha, ou melhor dizendo, uma grande guerra. O atual campeão, chamado Simbionte Smith, um humano fã de simbiontes, está desafiando qualquer um que queira enfrentá-lo. Logo aparecem no ringue vários desafiantes. Só que esse tipo de luta geralmente é forjada. Os lutadores lembram um ao outro do roteiro que eles devem seguir. Tudo estava se encaminhando para mais uma noite de lutas mentirosas. No entanto, nesse momento, um portal do tempo abre acima deles, e vemos a chegada do primeiro grupo que vai participar da Guerra dos Venoms, o grupo do Ed Brock. Esse grupo é liderado pelo Ed Brock original, que atualmente é o Rei de Preto e que dispensa apresentações. Esses outros simbiontes que estão ao seu lado são versões futuras do próprio Ed, que também são Reis de Preto. Eles são versões que o Ed original poderia se transformar. Por exemplo, temos o Bedlam, que é esse Rei de Preto de cor vermelha e que é conhecido como sendo o mais brutal entre eles. Tem o Tyrell, que é esse Rei de Preto de cor verde e que é o mais manso desse grupo. E por último temos o Wild, o Rei de Preto de cor azul que sofreu tanto que se tornou o mais sarcástico dentre eles. Basicamente, esse é o grupo de Ed Brock. Assim que chega, Ed não gosta muito do atual campeão Simbionte Smith, porque ele usa um traje que imita a aparência do Venom. Por isso Ed imediatamente dá um golpe nele, o deixando no chão, enquanto o grupo de Ed também facilmente derrota todos os outros caras que haviam subido no ringue para desafiar o campeão. Daí Ed apanha o microfone dos apresentadores e manda uma mensagem para os telespectadores. Ed afirma que esse ringue agora pertence aos Reis de Preto. Eles só vão sair daqui até conseguirem duas coisas: o filho do Ed e o Venom. Essa não é uma guerra pelo cinturão, essa é uma guerra por algo muito mais importante. Essa é a Guerra dos Venoms. Daí pulamos para o simbionte Venom, recordando sua história de vida e lamentando que a guerra é tudo que ele conhece. No início, ele era um soldado leal de Nu, mas foi exilado da colmeia simbionte por virar as costas para sua conquista. Descoberto pela raça Kree, ele teve seu primeiro hospedeiro, o super soldado Tel-Kar, que lutou na Guerra dos Kree contra os Skrulls. Mas Tel-Kar era um hospedeiro tão cruel e controlador, o forçando a fazer coisas ruins. Depois de ser separado dele, Venom se uniu ao Homem-Aranha, a quem o Venom chama de Santo Peter. Quando o Homem-Aranha disse que essa coisa em seu corpo não era tão ruim, o simbionte se sentiu feliz em encontrar um hospedeiro tão gentil, tanto que ele se dedicou à guerra pessoal de Peter para proteger os inocentes. Mas quando Peter descobriu sua verdadeira natureza e que o Venom estava prejudicando seu cérebro, ele o rejeitou e preferia até a morte. Apesar disso, o Venom quase se sacrificou para salvá-lo e ainda usava o símbolo do Homem-Aranha. Foi depois disso que ele se uniu ao Ed Brock, que estava à beira de tirar sua própria vida. Ed lhe deu um novo propósito e uma nova guerra, uma guerra contra o Homem-Aranha. O simbionte insiste que suas ações foram totalmente benevolentes, destinadas a salvar a vida de Ed.
Ele nunca quis realmente matar o Peter, mas suas ações durante esses primeiros anos contam uma história bem diferente. Por isso ele admite que as coisas ficaram complicadas. Depois disso, ele teve muitos hospedeiros, e o Venom ajudou a destruir a vida de vários deles, até que chegamos ao hospedeiro mais recente, o Dylan Brock, o filho de Ed Brock. Segundo Venom, ele não conseguiu salvar o Ed, não conseguiu salvar Dylan, não conseguiu salvar ninguém. Por isso que nesse exato momento, o Venom se encontra escondido no armário de Peter Parker em meio aos trajes do herói. Ele sabe que Peter nunca permitirá que eles se unam novamente, então ele está aqui apenas aguardando por sua morte. Quer dizer, nesse exato momento, Peter vai pegar um traje e pega justamente o que está o Venom. Parece que Peter estava assistindo a noite de luta livre e ele viu o que o Ed fez por lá. Porém, no momento em que Peter está vestindo seu traje, o traje começa a se unir a seu corpo, deixando Peter desesperado com o que está acontecendo. É quando o Venom aparece para ele, pedindo para Peter não surtar. Enquanto isso, nos esgotos, Dylan Brock conversa com alguém fora de painel, dizendo que ele está tentando se conectar com o simbionte Venom, mas nada acontece. Talvez o Venom aprendeu a se esconder. Ou talvez ele esteja subconscientemente rejeitando sua metade simbionte depois que ele aprendeu todas as coisas más que o Venom já fez no passado. Dylan também conta a essa pessoa que ele conheceu a eventualidade, que é o destino final de Ed Brock. A eventualidade se ofereceu para responder 5 perguntas do garoto. E quando Dylan perguntou o que aconteceria se o simbionte Venom se reunisse com Ed novamente, lhe foi mostrada uma visão do Ed Brock como Rei de Preto acabando com a humanidade. Ed se autoproclamava como anti-tudo nessa visão e ameaçava destruir o nono cosmo e transformar tudo num grande vazio. Em lágrimas, Dylan revela que sua próxima pergunta foi como ele poderia parar o Ed, no que a eventualidade respondeu que ele saberia quando fosse mais velho. Dylan não entendeu o que isso significava, mas então é revelado que a pessoa com quem ele está falando é uma versão mais velha de si mesmo. Sim, esse Dylan do futuro diz que sabe como parar o Ed, mas para isso ele vai precisar e muito da ajuda do Dylan do presente. Existem 3 pontos na história que eles precisam alcançar, e se o jovem Dylan fizer sua parte, eles terão uma chance de matar o futuro. Mas o jovem Dylan fica um pouco hesitante. Ele perguntou a eventualidade como deter o seu pai e não como salvá-lo. Ele teme pelo que pode acontecer com Ed. Os dois acabam tendo uma discussão e é quando Dylan do futuro informa que o Ed já está no presente. Nesse momento, parece que o Dylan do futuro também iria avisar ao seu eu mais jovem que ele deve ter cuidado com um de seus aliados. No entanto, o Toxina aparece de repente, interrompendo a conversa dos dois. Como o Dylan do futuro não pode ser visto ainda, ele dá um jeito de desaparecer, deixando o Dylan do presente confuso com a mensagem incompleta que recebeu. Quando Toxina pergunta com quem Dylan estava falando, Dylan responde que estava falando sozinho consigo mesmo. E é quando Toxina revela que o Ed está na TV. Aqui temos uma visão completa do segundo grupo que vai lutar a Guerra dos Venoms, o grupo do Dylan Brock. Seu líder é o Dylan Brock, filho do Ed e último hospedeiro do Venom, com quem tinha uma ótima conexão. O Toxina, que encontrou um novo caminho em seu jovem hospedeiro Bram Waters, Norm Osborn, que atualmente hospeda o simbionte chamado Rascal, e junto eles são o Duende Vermelho, Sleeper, que atualmente está na forma de um gato, e por último o Flexo, que é esse simbionte meio robô que também está do lado do Dylan porque o garoto lhe mostrou bondade como ninguém o fez antes. Esse é o grupo do Dylan Brock. Enquanto assistem ao show do Ed, o grupo acaba tendo uma discussão um tanto tensa. O Toxina afirma que Dylan deve ficar onde é seguro, mas Dylan se recusa, protestando que ele os reuniu para ajudar a parar o Ed. Nisso, o Toxina o interrompe mais uma vez,
dizendo que Venom os reuniu, mas que sem o simbionte, Dylan não é mais o Venom. E ele ainda acrescenta que, mesmo que o Dylan pudesse lutar contra o Ed, ele não conseguiria derrotá-lo. Mas não pensem que esses simbiontes que já mencionei serão os únicos a participarem dessa guerra. Na Torre Alchemax, um grupo se reúne para decidir sobre como devem agir para lidar com Ed Brock. Essa reunião é presidida pela Liz Allan, que para quem não sabe é a hospedeira do Miséria, o simbionte que é um híbrido do Carnificina e do Anti-Venom. E esse grupo ainda recebe a consultoria do Meridius. Sim, Meridius também é uma versão futura do Ed Brock que se tornou o Rei de Preto, só que, diferente do Badland, do Tyrus e do Wild, esse cara é completamente malvado. Ele entra na sala em sua forma humana, alegando que está estudando Ed há tanto tempo que ele o conhece tão bem quanto ele se conhece. Ele então menciona uma substância já conhecida chamada Químico K-43, uma substância altamente tóxica tanto para os humanos como para a vida simbionte. Contudo, ele revela que fez uma melhoria na forma original, lhes mostrando um pequeno frasco. E ele garante que o que está dentro desse frasco é o que vai vencer a Guerra dos Venoms. Agora voltamos para o quarto do Peter Parker, onde o Venom contou a Peter tudo o que lhe aconteceu, alegando que Ed e Dylan estão muito melhor sem ele. Peter não tem certeza disso, afinal, se o Dylan responder ao desafio de Ed, ele estaria mais seguro se tivesse com o Venom. Mas o Venom se recusa a ir até eles. Ele pede para que Peter salve Ed, salve o Dylan, lamentando que tudo que ele pode fazer é meramente destruir. Só que Peter não vai fazer isso. Ele já viu o Venom fazer o que é certo. Ele viu o Flash Thompson se tornar um herói, ele viu o Ed salvar o mundo. Ele diz que, independentemente do que aconteceu no passado, o simbionte pode escolher o que vai fazer agora, se vai fazer o bem, se vai fazer o mal ou se vai fazer nada. Escolhas são parte da vida. Escolher como viver é o único poder que todos realmente têm. Ele também diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então ele pede ao Venom que ele assuma a responsabilidade por seus erros e escolha ser melhor. Ele mantém sua mão estendida para o simbionte, o chamando de amigo, enquanto Venom se emociona com as palavras de Peter. Enquanto isso, do lado de fora da grande arena que o Ed sequestrou, alguns policiais evacuam os lutadores feridos, enquanto reclamam que os Vingadores ou o Quarteto Fantástico não aparecem quando eles realmente precisam. Eles mal sabiam que um outro grupo já estava a caminho. Sim, dentro da arena, Tyrell sente que já existe simbiontes aqui, embora Wild afirme que não pode ver nada. Ed Brock logo entende o que está acontecendo. Ele elogia o domínio da camuflagem do Sleeper, o simbionte quimiocinético que trouxe Dylan e todos os seus amigos. Inclusive, Dylan já chega perguntando a seu pai se eles vão conversar ou vão lutar. Ed fica muito aliviado em ver seu filho seguro. Ele sorri dizendo que promete que vai voltar para ficar. Mas agora ele precisa de uma coisa que está com Dylan. Ele precisa do Venom. Quando Dylan responde que não pode fazer isso, não pode lhe entregar o Venom, Ed insiste em ter o simbionte de volta, pois ele viu o futuro sombrio que os aguarda caso Dylan continue com o Venom. O simbionte Venom vai se espalhar para infectar cada ser vivo na Terra e, eventualmente, o próprio planeta vai se tornar um mundo Venom. No entanto, para a surpresa de Ed, Dylan revela que não vai lhe entregar o Venom porque ele não tem mais o Venom. Daí, Ed dá uma bronca no garoto. Ele diz que Dylan só tinha um trabalho, que era continuar com o Venom. Ele pergunta por que o Dylan fez isso. Mas Dylan o acusa de ser um hipócrita. Dylan não vê Ed há meses, ele está morando na rua. A última vez que ele viu Ed, ele era o Badland e tentou matá-lo. E agora a primeira coisa que Ed está lhe pedindo é o Venom, a coisa com a qual Ed matou várias pessoas. Isso pega Ed de surpresa.
Ele fica chocado que o simbionte Venom contou tudo a Dylan e depois pergunta onde o Venom está. Entretanto, para a surpresa maior de todos, é nesse momento que o Homem-Aranha entra em cena. Ele diz para Ed e Dylan não ficarem preocupados porque agora o Venom está em boas mãos. Sim, galera, o Homem-Aranha Peter Parker é oficialmente o Venom mais uma vez. Durante um bom tempo, Ed Brock governou a raça simbionte como Rei de Preto, enquanto seu filho, Dylan Brock, agiu como novo Venom. No entanto, Ed e Dylan testemunharam visões distintas e sombrias do futuro, convencendo cada um deles de que permitir que o outro se ligasse ao Venom transformaria esse destino sombrio em realidade. Ed e Dylan entraram em uma guerra pelo controle de Venom, mas o simbionte Venom decidiu pedir ajuda do Homem-Aranha. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição número 2 da HQ Guerra dos Venoms. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre esse evento. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa na Torre Alquemax, onde a Liz Allan, que é a hospedeira do Miséria, quer saber o que é exatamente essa nova substância que vai lhes dar a vitória na Guerra dos Venoms. Meridius, que é uma versão do mal do Ed Brock do futuro, explica sobre um outro alienígena chamado de O Cativo, um predador simbionte natural. Ele infundiu os traços dessa coisa no Químico K e parece que com isso ele pode controlar os simbiontes. Nisso, a Liz começa a reconhecer Meridius de algum lugar e entende que o plano dele é obter o controle global. Mas Meridius a interrompe com um sorriso maléfico, dizendo que ele já tem tudo sob controle. Nesse momento, um guarda aparece e avisa que todos os simbiontes que foram testados com esse químico escaparam e estão espalhando uma infecção. E a verdade é que isso já fazia parte do plano de Meridius. Ele libera aquela coisa de dentro do frasco e de repente um dos caras é transformado num tipo de simbionte completamente fora de controle. Ele logo começa a atacar todos os outros na sala, e aqueles que são feridos também se transformam nesse tipo de monstro simbionte. A verdade é que a infecção se espalha mesmo entre os mortos. Vendo isso, a Liz logo se transforma no simbionte Misery ou Miséria. Ela quer ver como essas coisas vão reagir ao anti-Venom que ela possui. Meridius não esperava por isso, mas por sorte ele trouxe consigo uma pistola contendo o Químico K original. Daí ele atira na Liz, a deixando caída e sentindo muita dor, e na sequência transforma sua mão em uma grande mão de simbionte e lhe acerta um super soco, jogando a pobre Liz através de vários prédios. Porém, nesse momento, alguém aparece atrás de Meridius, dizendo que tem certeza que a Liz ainda está viva, embora Meridius ainda tenha suas dúvidas. O detalhe é que Meridius não sabe quem é esse cara, e tá mais curioso em saber por que ele não foi infectado. Mas o homem, que está vestindo um traje vermelho bem chamativo, apenas responde que ele gosta de vermelho. É quando Meridius finalmente reconhece a pessoa. Ele sorri dizendo que não vai precisar de sua ajuda. Mas pelos velhos tempos, ele convida o homem a assistir o seu show, e o homem concorda com isso. Agora pulamos para a arena onde Ed Brock estava prestes a lutar contra seu filho Dylan Brock, até que eles foram interrompidos com a chegada do Homem-Aranha, que está ligado ao simbionte Venom, e esse visual dele tá muito bonito. Peter, que está interferindo a guerra, já chega colocando uma regra muito importante, que eles têm que se chamar pelos nomes de seus trajes para não revelar suas verdadeiras identidades. Mas quando Ed questiona por que Peter está usando seu simbionte, o Venom até queria falar com Ed, mas Peter não acha uma boa ideia. Então Peter explica que alguém precisa usar o Venom, ou do contrário, ele iria morrer. Ele sabe que tanto Ed como Dylan precisa do Venom, mas eles não confiam um no outro.
Então, a jogada mais certa é que o Venom fique com uma terceira pessoa que seja neutra. Até que pai e filho resolvam seus problemas, Peter vai ficar com o Venom. No fim das contas, Ed concorda com Peter e aceita os termos da guerra de que eles usem os nomes de seus trajes. Se Peter quer ser o Venom, Ed será o Bedlam. Isso já deixa os aliados de Ed desesperados, porque as coisas vão sair do controle e eles sabem muito bem disso. E, de fato, Bedlam logo abocanha o Ed, dizendo que eles são a dupla dinâmica. O corpo dos dois acaba se fundindo, e Ed agora tem o controle de um dos simbiontes mais violentos e destrutivos da história. Ele imediatamente ataca o Homem-Aranha com correntes saindo de seu corpo, e Peter sabe que qualquer vacilo pode ser fatal. Felizmente, Peter conhece os movimentos de Ed muito bem. Juntando o sentido simbionte com os reflexos de aranha, Peter se esquiva de todos os golpes e contra-ataca com um super soco à distância que acerta em cheio o rosto de Ed. E enquanto isso, o grupo do Dylan observa a batalha. Eles não sabem bem pra quem torcer. Tipo, pela lógica, eles querem a vitória do Homem-Aranha, já que ele é um herói, é um vingador, e ele está lutando contra o Ed, que é a razão para que essa guerra esteja acontecendo. A questão é, se Peter vencer, ele vai entregar o Venom? Enquanto isso, Peter continua suas investidas contra Ed, lançando teias no rosto dele e até cantando e brincando como sempre faz. No geral, parece que o Peter sempre está em vantagem. O problema é que, como o próprio Peter pensa, ele não está lutando apenas contra Ed. Bedlam, mesmo com teia em seu rosto, segura as teias do Aranha e o joga com muita força no chão, fazendo Peter cair bem perto dos apresentadores. Eles até tentam conversar um pouco com Peter, mas depois desse golpe, Peter não está mais de bom humor. Os outros aliados do Ed até ficam felizes com essa reação do Aranha, pois indica que ele está perdendo. E vendo que eles também estão bem ansiosos para lutar, Bedlam tem uma ideia que deixa todos em choque. Ele simplesmente consome os aliados de Ed para obter mais poder de fogo. Tipo, Ed agora se tornou muito maior, muito mais monstruoso e poderoso do que antes. E vendo isso, Peter fica tão furioso que o próprio Venom pode sentir a raiva de Peter. Peter parte para cima de Ed com ainda mais intensidade. Ele acerta uma mega voadora no rosto de Ed. E nesse momento, o Venom não sabe mais se Peter pode realmente controlá-lo e não tem ideia do que Peter vai fazer agora. Com a luta saindo completamente do controle, Dylan sabe que precisa fazer algo. E, bom, assim como Ed fez uma combinação, ele pede que o Sleeper e o Flexo se junte a ele. É quando vemos Dylan com esse novo visual. Ele chama a si mesmo de o Príncipe de Preto e manda Peter e Ed desistirem ou, do contrário, ele irá enfrentá-los. De volta à Torre Alchemax, Meridius observa todos os eventos que são um caos absoluto. A infecção dos simbiontes está se espalhando muito rápido e em breve não haverá como pará-lo e ele conseguirá tudo o que deseja. Mas o Homem de Vermelho acha tudo isso muito chato e é quando ele finalmente revela quem ele é e o que ele quer. Vocês devem ter pensado que ele é o Cletus Cassidy, mas como ele mesmo diz, Cletus não existe mais. Ele é o Carnificina, o puro Carnificina. Ele diz que está aqui para fazer um acordo, porque o que ele deseja é o Ed Brock. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje continuaremos falando sobre a Guerra dos Venoms. A história que coloca Ed Brock contra seu filho Dylan Brock para ver quem vai ser o hospedeiro do Venom. Eu já fiz outros vídeos sobre essa saga, vou deixar o link aqui nos cards e no comentário fixado. Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com uma pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios como vídeos exclusivos, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo.
E sem mais demora, vamos à história! Conforme vimos nas primeiras edições, Ed e Dylan estão em guerra após terem visto versões distópicas do futuro que pode acontecer caso o outro fique com o Venom. No entanto, o simbionte Venom, entendendo suas capacidades destrutivas, retornou ao seu hospedeiro original, Peter Parker, o Homem-Aranha. Embora Peter tenha proposto ficar com Venom para acalmar a briga entre pai e filho, os Brocks estão agora em uma corrida armamentista. Ed se uniu ao temível Bedlam e a outros de seus aliados, se tornando uma força brutal e quase imparável. E isso forçou Dylan a também se unir aos seus aliados Flexo e Sleeper para tentar acabar com o caos. O problema é que existe um outro jogador que os Brocks não estão cientes. Meridius, que é um Ed Brock maligno de um futuro alternativo, liberou uma praga de simbiontes para recuperar o seu título de Rei de Preto, o governante da raça simbionte. Sem falar que Meridius parece ter feito uma aliança com o Carnificina. Será que Peter, Ed e Dylan vão conseguir lidar com essa ameaça? O capítulo começa na Torre Alquemax, onde os vilões Meridius e Carnificina se divertem com tudo o que está acontecendo: massacre, medo e destruição. Meridius faz questão de lembrar ao Carnificina que ele é a melhor versão do Ed Brock, ele é a melhor versão futura que o Ed pode se tornar. E quando Meridius recuperar o Venom, isso vai ficar bem evidente. Ou seja, o Ed Brock verdadeiro está atrás do Venom, o filho do Ed, Dylan Brock, também quer o Venom, e até o Meridius quer o simbionte. Meridius afirma que, nesse momento, Ed está lutando uma guerra sem sentido. Tudo está se desenrolando como ele previu. O vírus simbionte está se espalhando rapidamente. Uma simples mordida é suficiente para transmitir o contágio, estando o hospedeiro vivo ou morto. Quando o vírus toma conta do corpo, ele mantém todas as habilidades e poderes originais, além de ganhar as características de um simbionte, o que facilita muito a disseminação do vírus. É assim que o Meridius vai ter o controle de tudo e de todos. Eventualmente, ele terá o necessário para reconstruir o Jardim do Tempo, que é aquela base de operações do Rei de Preto que o Carnificina destruiu. Mas dessa vez ele vai usar o Venom para criar o Mundo Venom, que é aquele terrível mundo da visão que o Ed teve. No entanto, nesse momento, o Carnificina pergunta se o Meridius realmente pensou em tudo, enquanto materializa a sua lança que é capaz de matar um Rei de Preto. Meridius até pensa que o Carnificina irá traí-lo, mas o vilão acalma, explicando que eles estão apenas conversando e por isso quer lhe dar um aviso. Não importa o quanto Meridius tenha se planejado, imprevistos podem acontecer. E assim, isso é muito verdade. Tipo, em outro lugar da cidade, vemos uma mulher em um beco encurralada por uma pessoa infectada pelos simbiontes. Até que, de repente, temos a chegada providencial e primeira aparição na história principal do agente anti-Venom. Sim, Flash Thompson atira contra o homem infectado pelo simbionte, e notem que, por ter o anti-Venom, seus golpes são capazes de matar o simbionte e curar a pessoa infectada. Então, ele está curando todos que encontra em seu caminho, mas ele sabe que isso não é suficiente. Por isso que ele está indo para a arena, onde está havendo a Guerra dos Venoms. Sua ideia é fazer o Ed Brock repensar sobre o que está acontecendo. Desse modo, talvez Ed possa acabar com tudo antes que as coisas fiquem mais loucas. Daí pulamos para a arena onde Ed e o Dylan estão batalhando. Enquanto assistem à luta, o Rascal, que é o simbionte do Norm Osborn, menciona o nome Kang, mas depois ele disfarça como se não tivesse dito nada. E o Toxina também o ignora porque o que está acontecendo aqui é muito sério. À sua frente, Dylan Brock, o autoproclamado Príncipe de Preto, foi ligado aos simbiontes e manda seu pai se render. Só que Ed também está ligado a vários simbiontes.
mas a personalidade que parece estar se sobressaindo aqui é a do Bedlam, que é o simbionte mais brutal de toda a história. Sem pensar duas vezes, ele parte para cima do Dylan. Até que, de repente, Ed simplesmente se separa do Bedlam, dizendo que ele deveria ter escutado seu filho. Isso nos confirma que era o Bedlam que estava no controle, mas agora o próprio Ed manda o Bedlam ficar no chão, no que o simbionte obedece mesmo sem querer. Ed afirma que nunca levantaria a mão contra seu filho. Daí ele pede a Dylan que eles deixem os simbiontes de lado e simplesmente conversem para resolver a situação, o que deixa o Dylan muito feliz. No entanto, quando tudo parece estar resolvido, temos um flash de um passado distante de uma conversa entre o Doutor Destino e o simbionte Flexo. Acontece que Doom colocou um comando no simbionte. Quando ele encontrasse Ed Brock, o Rei de Preto, ele deveria se vingar pelo Doutor Destino e usar o próprio filho de Ed, Dylan, como sua arma. Sim, galera, nesse momento, sem ter controle do seu corpo, Dylan simplesmente dispara contra Ed, estraçalhando seu corpo e deixando todos em choque. É verdade que Ed tem o poder de se curar, mas desta vez algo estranho impede de fazê-lo. A explicação para isso é que no passado, Doom ensinou a Flexo uma nova técnica que desalinha a alma do corpo físico e ela só deveria ser usada quando Ed não estivesse usando um simbionte. O objetivo, lógico, era matar o Ed, e por isso Flexo também tinha um comando de continuar atirando até não sobrar nada. Dylan até tenta recuperar o controle de seu corpo, e em seu desespero, ele pede ajuda do Sleeper, que nesse momento também é parte dele. Porém, mesmo com a ajuda do simbionte Sleeper, Flexo é muito mais velho e muito mais forte. Isso é tão verdade que nessa hora, o Flexo arranca o Sleeper do corpo de Dylan, e menciona que no fim das contas, o cara de metal, no caso o Doutor Destino, é mais forte que ele. Vendo que tudo saiu do controle, o Toxina entra na arena, mandando o Rascal ficar de fora, e o Rascal novamente menciona o nome de Kang. O Toxina é rapidamente derrotado pelo Flexo, e vendo que ninguém está conseguindo lidar com o simbionte, o Homem-Aranha decide intervir. Ele lança suas teias para segurar a mão do Flexo, que está querendo atirar em todo mundo. Porém, o Bedlam também se levanta e impede Peter de ajudar. Ele joga o Homem-Aranha contra o chão porque ele quer que todos os simbiontes continuem lutando. Nisso, pela terceira vez, do lado de fora da arena, o Rascal menciona o nome Kang. E Norm, seu hospedeiro, pede que ele pare, pois não entende por que ele está fazendo isso. Mas, nessa hora, Norm escuta uma voz, a voz de Kang, o Conquistador. Falando com Norm Osborn através de uma gravação feita no futuro, Kang explica que o simbionte Rascal possui um programa implantado em si desde bebê e que só agora foi ativado. Aqui é revelado que o simbionte Rascal foi criado pelo próprio Kang, usando partes de Bedlam e com técnicas que ele aprendeu com o Meridius. Então ele enviou o simbionte para o século XXI para que o Dylan Brock o encontrasse. E embora tudo isso pareça complicado, ele só diz que essa é a sua guerra. Ele não quer que o Doutor Destino interfira na luta dos simbiontes, pois isso não se alinha com seus planos de conquista. Por isso, ele também colocou um comando para que o Rascal eliminasse o peão do Doutor Destino que ele sabia que Doom iria mandar. E, de fato, nesse instante, o Rascal, ou Duende Vermelho, se lança contra o Flexo e consegue separá-lo do Dylan. Dylan não entende o que está acontecendo. O Duende Vermelho fica só gritando o nome de Kang e ele usa suas teias para tirar o Flexo não só da arena, mas também do prédio. Apesar disso, a luta na arena continua, só que na forma de Homem-Aranha contra Bedlam. Peter tenta fazer Bedlam se acalmar dizendo que o Ed precisa de ajuda, mas Bedlam não se importa, afinal ele também é o Ed, uma de suas versões, só que sem a fraqueza e a bondade do Ed original e que ainda odeia o Homem-Aranha.
Peter, tentando ganhar tempo, pede aos comentaristas que coloquem uma música de entrada, uma música clássica bem alta. Como sabemos, a maioria dos simbiontes tem fraqueza ao som alto, então isso faz com que Bedlam perca o controle e Peter aproveita a oportunidade para acertar uns bons golpes no grandão, o derrubando na arena. Claro que a música alta também afeta o Venom, embora de forma mais leve, já que o simbionte aprendeu a lidar com isso ao longo do tempo. Com o Bedlam fora de jogo, Peter procura uma solução para tudo o que está acontecendo. O Venom vê que Ed está morrendo e que apenas um simbionte pode salvá-lo. Como Toxina está curando seu hospedeiro e o Sleeper ainda está se reparando, somente o Venom pode ajudá-lo. Ele também observa o quanto Dylan está angustiado, chorando no peito de seu pai e implorando para que ele não o deixe sozinho novamente. E o Ed lamenta, sentindo que tudo isso é culpa dele. É aqui que o Venom percebe que, ao se afastar, ele pensou que estava protegendo Dylan, Ed e até mesmo Peter. Mas agora ele vê claramente que não foi isso que aconteceu. Ed está morrendo e tanto Ed como Dylan precisam do Venom. Nesse momento de tensão, Bedlam se recupera e diz ao Homem-Aranha que o tempo acabou. Peter concorda com isso e diz ao Venom que o seu tempo acabou e ele precisa escolher. Daí, o Venom finalmente se separa de Peter. E nesse instante, que parece durar uma eternidade, ele precisa tomar uma decisão. Ed e Dylan estão em guerra porque se um dos dois se tornasse o portador do Venom, o futuro seria terrível. Peter pensou que a solução era que nenhum dos dois o utilizasse. Mas há uma opção melhor. O Venom se une a alguém conectando suas mentes. Então aqui, ele começa a pensar em estéreo, tipo operando dois canais ao mesmo tempo. E ele consegue se ligar tanto ao Ed como ao Dylan ao mesmo tempo, de uma só vez. Sim, galera, o Nós Somos Venom nunca foi tão real, com o Dylan assumindo aquela forma em que ele possui uma espada, enquanto Ed assume a forma clássica do Venom. A saga Guerra dos Venoms mostrou que se Ed Brock ficar com Venom, ele vai acabar destruindo o multiverso da Marvel. Se o Dylan Brock, o filho do Ed, ficar com Venom, o planeta Terra vai ser transformado num grande mundo Venom. Mas e se o Homem-Aranha ficar com Venom? Eu sou o Andy e no vídeo de hoje vamos ver o que aconteceria se o Homem-Aranha se mantesse ligado ao Venom e se tornasse o Rei de Preto, o Rei dos Simbiontes. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa saga, tudo o que você precisa saber para entender bem, que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa na arena de luta em Nova York. Naquele momento em que o Ed Brock estava morrendo, Dylan Brock estava bem angustiado e chorando devido à situação de seu pai, e Peter Parker, que estava com o Venom, não podia ajudar muito porque estava lutando contra o temível Bedlam, o simbionte mais brutal da história. Nós já vimos o que acontece depois disso, mas agora vamos ver as coisas do ponto de vista do Homem-Aranha. Acontece que enquanto Venom estava se decidindo se ele ia ficar com o Ed ou com o Dylan, lá no fundo, Peter não queria abrir mão do Venom. Foi nesse momento que Peter ouviu uma voz em sua cabeça e não era a voz do Venom. Essa era a voz da eventualidade. E para quem não lembra, a eventualidade é o destino final do Ed Brock. É o que Ed provavelmente vai se tornar no futuro. Ao passo que o seu sentido aranha não para de alertar o perigo, a eventualidade diz a verdade que Peter não quer admitir. Ele não quer abrir mão do Venom porque ele também ama o simbionte. Contudo, quando a eventualidade aparece, vemos que não se trata do Ed Brock. Dessa vez, vemos uma aranha gigante que se revela ser o próprio Peter Parker. Sim, galera, isso é o que iria acontecer
caso Peter não deixasse o Venom ir embora de seu corpo e continuasse unido a ele na Guerra dos Venoms. O Ed não iria se tornar a eventualidade e, em vez disso, o próprio Homem-Aranha é quem se tornaria. Isso até que faz sentido, porque a edição número 18 da HQ do Venom revelou que Peter Parker era quem devia ser o Rei de Preto, ele nasceu para esse papel. Mas, por uma coincidência cósmica, Ed Brock acabou tomando seu lugar. Daí, a Grande Aranha ataca Peter dentro da sua mente para levá-lo numa viagem pelo tempo e lhe mostrar o seu futuro glorioso. E é quando vemos o Homem-Aranha em sua forma de Rei de Preto, o rei não só de todos os simbiontes, mas de todo o universo. Sim, galera, aqui vamos ver o que teria acontecido caso o Homem-Aranha tivesse se tornado Rei de Preto. Bom, como Rei de Preto, Peter caminha por suas teias que se estende pelo vazio. No centro de tudo, ele vê o que resta em um universo vazio e emaranhado. Em outras palavras, o próprio Peter foi quem destruiu o universo na tentativa de consertá-lo. Os poucos que não estão sob seu controle lutam contra ele, e todos eles, em algum momento, já foram seus amigos. Peter, mesmo vagando pelo espaço, pode senti-los e vai atrás deles. Peter pensa que teria gostado se as coisas não tivessem chegado a esse ponto. Porém, ele mesmo reconhece que esse é o tipo de discurso que os tiranos costumam dar. Ele lutou por muito tempo contra vilões, contra heróis, exércitos, impérios, mas tudo começou no dia em que ele foi declarado vencedor da Guerra dos Venoms. Depois disso, a Mary Jane controlou o poder do Arachniote, que é uma lenda entre os simbiontes por ser um tipo de devorador e que era até mesmo temido por Nu. Desse modo, Peter e MJ se tornaram rei e rainha, até que a MJ foi devorada e consumida pelo Arachniote, e sua filha May Parker escolheu a escuridão para não ter que lidar com o luto. Esses eventos fizeram Peter mudar completamente. Ele lançou sua raiva sobre toda a galáxia, tentando ser um tipo de controlador, dizendo para si mesmo que todas as coisas ruins que fez foi para proteger a todos. Mas ele sabe que todo esse caos é sua culpa, pela simples decisão de ter preferido ficar com o Venom durante a Guerra dos Venoms. Nesse momento, ele encontra os últimos heróis sobreviventes de um planeta sem vida. Esses incluem os Guardiões da Galáxia. Inclusive, podemos ver o Senhor das Estrelas mais envelhecido empunhando rompe-tormentas. E além deles, podemos ver outros heróis, como uma Capitã Marvel, que parece um androide, o Surfista Prateado, uma armadura do Homem de Ferro, o Hulk e a nova portadora do Arachniote que substituiu a Mary Jane. Ela tenta falar com o Peter, pois sabe que ele consegue ouvi-los. Talvez os outros acreditem que Peter está perdido na escuridão, mas a verdade é que Peter fez com que toda essa situação girasse em torno dele. Ele está lutando por aqueles que perdeu e tenta viver na solidão. Mas os novos Vingadores não permitirão que isso continue. Com o grito de Vingadores Avante, uma mega batalha se inicia, ou melhor dizendo, um verdadeiro massacre. Durante a luta, fica implícito que Peter matou a Nebulosa e até mesmo o Capitão América. Por isso, ao lembrar desses heróis, ele deseja que a morte deles não tenha sido em vão. Mesmo com os Vingadores conseguindo lhe acertar alguns golpes, Peter nessa forma é muito superior, e o sentido aranha super avançado o torna praticamente invencível. Ele começa a matar cada um deles, lembrando daqueles que morreram em agonia e de cada vítima que não conseguiu proteger. É por essas pessoas que ele criou um novo universo, um universo de paz, de ordem, e os novos Vingadores insultam a memória dessas pessoas. Por isso, o Rei de Preto lamenta que sempre tenha de fazer esse tipo de coisa. Para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e uma dor ainda maior. Bom, com todos os Vingadores, enfim, mortos, Peter questiona a Arachniote se ela está satisfeita agora que consumiu não só sua esposa e seus amigos, mas os seus futuros também.
A atual portadora do simbionte parte para cima dele perguntando de que futuro ele está falando. Se ele nunca mais confiou em ninguém depois de perder sua esposa. Ele se culpou, culpou a todos e culpou até mesmo a sua própria filha. Nesse momento, enfurecido, Peter ordena que ela não mencione o nome de sua filha e começa a enforcá-la, pois foi por causa do Arachniote que ele a perdeu. O simbionte explica que ele não a perdeu, apenas não foi mais capaz de enxergá-la. Peter reafirma sua posição como Rei de Preto. Ele consegue ver a eternidade, ele consegue ver tudo, ver através de cada simbionte em cada momento. Tudo que ele fez foi por sua família, mas agora todos eles se foram. A história desse Peter do futuro é bem trágica, e ela fica ainda mais quando ele mata o Arachniote. Isso porque, após derrotá-la, Peter descobre uma terrível verdade. A portadora do Arachniote atual era a sua própria filha, a May Parker. Ela nunca o abandonou. Ela apenas não estava sob o controle do Rei de Preto. Em um choque devastador, Peter percebe que acabou matando sua própria filha. Ele começa a chorar desesperadamente e a gritar sentindo muita dor. Por incrível que pareça, nesse futuro, Peter foi tomado pelo luto, cegado pelo poder e se tornou o maior vilão da história. Bom, depois de toda essa visão, de repente a voz do Venom ecoa novamente pedindo a Peter que volte à realidade. Ele está perdido no tempo, e o tempo às vezes pode enganar. Por isso, Peter precisa se concentrar na voz do presente. Com isso, o Homem-Aranha retorna à arena ao seu estado normal e reconhece que o Venom está certo. Todos têm a capacidade de escolha, e enquanto essa liberdade existir, não há eventualidades. Foi aí que o Peter decidiu deixar o Venom ir, pois era hora do simbionte fazer sua própria escolha, tomar sua própria decisão. Eles se despedem como bons e velhos amigos. E como vimos no vídeo passado, o Venom como que dividiu a si mesmo e escolheu tanto Ed como Dylan. O próprio Peter admite que, embora tenha sido divertido, a verdade é que Dylan e Ed são o Venom. A Guerra dos Venoms só poderia terminar com a morte do Rei de Preto. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição número 4 da HQ Guerra dos Venoms. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa saga, tudo o que você precisa saber para entender bem, que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios como vídeos exclusivos, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa na arena, onde está rolando a Guerra dos Venoms. Como vimos na última edição, Peter Parker se separou do simbionte Venom e agora está com seu traje tradicional de Homem-Aranha. Peter até queria enfrentar o Badland, que continua de pé e atacando tudo que se mexe. Só que ele recebeu uma ligação da Mary Jane que está enfrentando o Arachniote, então ele precisa sair dessa arena o mais rápido possível. Ele até tenta negociar com o Badland para adiarem o confronto, mas o simbionte se recusa. Felizmente, Peter não está sozinho. Ed e Dylan aparecem para ajudar o herói. Como sabemos, o Venom conseguiu se unir tanto ao Ed como ao Dylan ao mesmo tempo e os dois começam a enfrentar o Badland. À medida que Ed e Dylan dão a maior surra no Badland, o Venom percebe que eles estão em perfeita sincronia. Enquanto o coração de Ed é estável e bate num ritmo constante, o de Dylan pulsa com a energia da juventude como um solo de bateria. Nesse ponto, Dylan salta para cima do Badland e o corta bem abaixo de seu pescoço com sua lâmina especial que tem o poder de separar simbiontes da colmeia do Rei de Preto. O Zalen Badland, que é outra versão do Ed Brock, torna sua própria substância fora de seu controle. Mas ainda assim, Badland continua bem furioso.
Dylan percebe que ele não tem escolha a não ser matar o Bedlam, algo que Ed discorda, afinal eles passaram por muita coisa juntos. Eles ficam nesse impasse até que, felizmente, Flash Thompson, o agente anti-Venom, finalmente chega à arena. E sua chegada é muito bem-vinda, pois foi ele quem ensinou o Venom a ser um herói. Flash é um soldado que combate a escuridão. Ele possui o Anti-Venom, a força de cura contrária à força destrutiva de um simbionte. E essa força é extremamente eficaz contra um simbionte sem hospedeiro. Por isso, em questão de segundos, Bedlam fica completamente imóvel. Com a derrota do Bedlam, Peter rapidamente cumprimenta Flash, mas lamenta não poder ficar para conversar, pois precisa ajudar a Mary Jane e parte antes que o agente anti-Venom possa avisá-lo que a cidade está infestada por simbiontes. O Toxina pergunta do que ele está falando, enquanto Ed também quer saber o que está acontecendo. E, bom, Thompson nem precisa explicar, porque nesse exato momento a arena é invadida por centenas de corpos infectados por simbiontes. Eles até atacam os apresentadores da luta que estava tendo e os apresentadores são infectados instantaneamente. Como sabemos, eles foram combinados com uma nova versão do Químico K, que os liberta do controle de todos os Reis de Preto, todos menos um. Uma informação bem relevante aqui é que graças à nova conexão do Venom tanto com Ed como com Dylan, tudo que um deles sabem, o outro aprende na mesma hora, não tem mais como ter segredos entre eles. Então, graças a essa conexão, Ed e Dylan sabem que tudo começou com Lee Price, um hospedeiro de um simbionte por um tempo. Mais tarde, Meridius usou o corpo de Lee Price para criar um protótipo dessas criaturas que estamos vendo agora. Dylan também pede que seu pai conte ao Flash tudo sobre Meridius, porque agora ele sabe que Meridius é o Trono Ausente, a organização que o perseguiu por muito tempo e matou Ed bem diante de seus olhos. Porém, acima de tudo, Dylan agora também sabe que Meridius é uma versão do Ed Brock, seu próprio pai. Ele é o Rei de Preto que está controlando todas as pessoas. Enquanto isso, na Torre Alchemax, Meridius está sentindo tudo o que está acontecendo na arena enquanto os infectados tomam o local. Porém, Meridius não contava com a presença do agente anti-Venom e isso gera uma grande complicação. O Carnificina até sugere que ele use a Necrolança. Contudo, Meridius sorri dizendo que não está tão desesperado, no que o Carnificina responde que ele logo ficará. E assim, já sabíamos que tinha um clima de desconfiança entre Meridius e o Carnificina. Só que esse mesmo clima também acontece com o vínculo entre Dylan, Ed e Venom. À medida que eles lutam contra as criaturas, o jovem Dylan está bem furioso, porque acredita que tudo isso é culpa de Ed. E esse sentimento de raiva do Dylan e de culpa do Ed torna bem difícil para o Venom manter a conexão entre eles. Como se não bastasse, Dylan planeja usar aquela lâmina especial nos infectados, mas é impedido por Flash Thompson, que lhe diz que os infectados são vítimas. A maioria deles estão vivos e eles não podem simplesmente matá-los. Na verdade, existe uma maneira de salvá-los. O único problema é que os infectados vivos são mais fortes e mais rápidos do que aqueles com hospedeiros mortos. Nisso, Dylan tem uma ideia. Esses infectados podem lutar contra eles, mas não podem lutar com Meridius, e Meridius é Ed Brock. Daí, Ed se desculpa dizendo que fez tudo o que pôde para impedir que Meridius existisse. Ele garante que ele não é Meridius e que não vai se tornar ele. Dylan até entende, mas talvez só dessa vez ele precise agir um pouco como Meridius. A ideia do Dylan é enviada para o Venom e para Ed, mas para que funcione, Ed precisa ser separado do Venom. E bem, ao passo que o Venom se retira do corpo de Ed,
Ed diz ao Flash Thompson que vai precisar que confie nele, pois o que vem a seguir vai causar muita dor. E, de fato, de repente, o corpo do agente anti-Venom começa a se deformar. Acontece que Ed está usando seus poderes como Rei de Preto para remover o anti-Venom do Flash Thompson e tomar esses poderes para si mesmo. Ou seja, Ed Brock se tornou novamente o agente anti-Venom. Por isso que o Venom teve que sair do corpo do Ed, porque senão ele iria morrer. Mas o trabalho de verdade começa agora. Quer dizer, Ed combina seus poderes de Rei de Preto com o anti-Venom que ele agora possui para enviar uma onda curativa que se espalha pela conexão que Ed tem com todos os simbiontes. E o resultado é que, um a um, todos os infectados começam a serem libertados da infecção dos simbiontes. Talvez você pense que isso esteja sendo fácil demais. O próprio Venom também pensa assim. Ele segue bem cauteloso porque ele sabe que o Meridius deve ter um plano de contingência. E realmente, na Torre Alchemax, Meridius está completamente enfurecido por causa do que Ed acabou de fazer. Se isso continuar, todos os simbiontes que estão controlando as pessoas serão destruídos. Por isso que, em um ato de desespero, Meridius pede a necrolança ao Carnificina, sacrificando tudo que tem. E como resultado, lá na arena, Ed sente algo bem sinistro se aproximando, e de repente a onda curativa se transforma em uma onda de destruição. O anti-Venom é corrompido por algo vermelho e maligno, e em vez de serem curados, os infectados agora se transformam em algo muito pior do que antes. Dylan instintivamente entende o que está acontecendo. Ele sabe que isso é obra do Carnificina e encoraja seu pai a lutar contra ele. Mas, infelizmente, Ed já parece estar totalmente infectado pelo vilão. Além disso, vemos a infecção se espalhar rapidamente, envenenando o coração da colmeia. E caso essa corrupção continue a se espalhar, pode destruir universos inteiros. Mais uma vez, Dylan implora que o Ed pare com isso. Mas o que vem a seguir parece inevitável. O Dylan do futuro aparece, revelando que esse é o momento em que o Dylan do presente tem que tomar a decisão que vai selar o destino do planeta. E, de fato, Dylan apenas pede desculpas pelo seu próximo movimento. Ele ataca Ed traspassando seu corpo. Como diz a própria narração da HQ, a Guerra dos Venoms só pode terminar de uma maneira, com a morte do Rei de Preto. A Guerra dos Venoms finalmente acabou, trazendo algumas consequências e até o surgimento do incrível Venom Dourado. Eu sou o Adri, e no vídeo de hoje vamos contar tudo o que aconteceu na conclusão da Guerra dos Venoms. Se você perdeu algum detalhe, não se preocupe. Temos uma playlist completa dessa história, que está nos cards e no comentário fixado. Mas antes de começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder histórias incríveis como essa. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história. O capítulo começa com uma narração que diz que o Rei de Preto está morto. Ele foi apunhalado pelas costas pelo próprio filho para salvar o mundo. O homem, Ed Brock, ainda vai poder viver, já que por alguns centímetros o golpe não acertou seu coração. No entanto, existem feridas que não podem ser curadas. A lâmina de códice separa os simbiontes da colmeia do Rei de Preto, e como Ed foi atingido por ela, isso significa que Ed é agora um humano sem qualquer ligação com o Rei de Preto. Mas claro que Ed Brock não é o único Rei de Preto. Na verdade, ele nem é o único Ed Brock. Tanto que esse é o momento em que Meridius finalmente chega à arena para surpresa de todos. Para quem não lembra, Meridius é uma versão alternativa do Ed Brock, e ele chega equipado com a Necrolança. Com um sorriso maligno no rosto, Meridius revela que veio em busca do Venom. Ele precisa do Venom para criar uma infecção de simbiontes ainda mais poderosa. Ele pretende refazer o mundo à sua imagem, e para isso ele só precisa que a Necrolança toque no Dylan. Então, neste momento, o vilão joga sua lança contra Dylan, e não há ninguém que possa salvá-lo.
O Toxina não consegue chegar a tempo, Bedlam está impossibilitado e não está nem ligando para o que está acontecendo. Flash Thompson foi infectado e se tornou uma máquina de matar. E Ed até tenta se levantar para receber o golpe, mas como ele perdeu muito sangue, não há nada que ele possa fazer. Nada pode salvar o Venom, nada pode impedir a lança. Porém, algo pode chegar antes dela. Sim, nesse momento, o Dylan do futuro retorna esse momento e dispara uma bala dourada contra o Dylan do presente. E de fato, a bala atravessa Dylan, que grita na mesma hora. No entanto, graças a isso, tanto o Venom quanto o Dylan podem ver as lembranças do Dylan mais velho, de cada ação, de cada decisão, de cada trato que ele fez para chegar a esse momento. Ele prometeu que faria uma arma que iria acabar com toda essa confusão. E ele realmente cumpre essa promessa, porque a bala de ouro se expande através do corpo do Venom, o cobrindo completamente. Tudo acontece em menos de 1 segundo, e Dylan e Venom se transformaram na tal arma que o Dylan mais velho prometeu. Pois é, galera, se liga no visual animal desse Venom dourado, que ficou muito da hora. Nessa forma, o Venom aumentou imensamente seus poderes, tanto que, quando a necrolança atinge seu peito, ela não lhe causa efeito algum. A lança vermelha se mostra inútil contra essa arma dourada. Nisso, Venom e Meridius iniciam uma batalha final com o vilão, não entendendo o que está acontecendo. Venom entendeu que esse poder dourado resiste à corrupção vermelha. Por isso, ele chama esse poder e essa forma de anticarnificina. Nessa nova forma, o Venom está muito mais poderoso que antes. Prova disso é que o Venom facilmente agarra o Meridius pelo pescoço e o joga violentamente contra o chão. Com o Meridius caído, o Venom desfere uma sequência de vários socos, fazendo o vilão perceber que ele precisa jogar sujo. Por exemplo, ele tenta manipular Dylan emocionalmente, mostrando seu rosto e lembrando que ele é um Ed Brock. O verdadeiro Ed diz para eles ignorarem o papo do vilão, mas não tem jeito. Ed é o pai de Dylan e o hospedeiro mais querido de Venom, por isso eles hesitam por 1 segundo, e essa hesitação foi um baita erro. Meridius aproveita esse momento para desferir um mega golpe no Venom, não acreditando que eles cairão nessa. Dessa vez, ele que emplaca uma sequência de golpes enquanto garante que vai matar o Dylan. Um dos conceitos dessa saga foi que se o Dylan ficar com o Venom, futuramente a Terra se tornará um mundo Venom. Mas, segundo Meridius, isso é algo pequeno, porque ele quer transformar todo o multiverso em Venom. Daí, de repente, Ed ataca Meridius pelas costas, tentando segurá-lo, no que Meridius facilmente se esquiva dele e ainda zomba de Ed, porque agora ele é apenas um humano. Mas, ainda assim, Ed rebate que Meridius não é sua versão evoluída. Na verdade, ele é uma versão inferior, já que perdeu sua humanidade, seu coração, sua alma e tudo por nada. Nesse ponto, o Venom percebe o que Ed está fazendo. Ele está comprando tempo, dando uma última chance para que o Venom acabe com isso. E sabendo disso, o Venom apanha a necrolança e com seus novos poderes a transforma em outra coisa. Enquanto isso, Ed e Meridius continuam discutindo. O vilão está convicto de que tudo que fez valeu a pena. Afinal, ele conseguiu a imortalidade e a liberdade. Agora, ele pretende se vingar de Ed e realmente parece conseguir sua vingança, quando ele traspassa o corpo de Ed com seu braço de lâmina. Como se não bastasse, ele ainda joga Ed para fora da arena e ordena que os infectados por simbiontes lhe mostrem o novo mundo que ele está criando. Só que enquanto Meridius se divertia com toda essa situação, ele esqueceu momentaneamente do Venom, que aproveitou a chance lhe dada por Ed, o sacrifício de Ed, para imbuir a necrolança com anticarnificina e crava essa nova lança bem no meio do coração de Meridius. Com isso, Venom sente Meridius morrer e sua morte se espalha pela colmeia. Isso significa que todas aquelas pessoas que haviam sido infectadas pelo vírus simbionte de Meridius finalmente estão livres de seu controle e voltam ao normal. Isso também marca o fim da Guerra dos Venoms, mas o trabalho de Venom e Dylan continua. O garoto fala através de Venom. Ele sabe que os infectados levaram Ed e que Ed está morrendo em algum lugar. Por isso, eles precisam encontrá-lo urgentemente.
Flash Thompson, que recuperou o Anti-Venom, decide ajudar nessa missão, enquanto Dylan aproveita para agradecer sua versão futura, mas o Dylan mais velho responde que não é necessário porque ele tem algo a revelar. Acontece que esse Dylan do futuro tem mentido desde o começo. Ele disse que foi o Eddie Brock quem destruiu o futuro, mas isso não era verdade. Tudo começou nessa mesma noite quando ele derrotou Meridius e ficou com o simbionte Venom. Foi isso que causou a destruição do futuro. Mas agora ele está tranquilo porque isso não vai mais acontecer. Com aquela bala que ele atirou no Dylan do presente, ele consertou tudo e finalmente pode descansar. É nesse momento que o Venom entende a situação. Quando matéria e antimatéria se tocam, elas se aniquilam mutuamente. Então, da mesma forma, quando carnificina e anticarnificina se tocam, elas também se destroem. E qualquer simbionte conectado com elas também é destruído. Nisso, algo bizarro começa a acontecer. O Venom dourado começa a ficar negro novamente, mas não aquele negro brilhante, e sim um negro de uma ferida gangrenosa. Vendo isso, o Venom se dá conta de que Dylan é parte simbionte. Então, para que ele não seja infectado por essa coisa, o Venom o expulsa de si. A verdade é que tem muita gente aqui que poderia ajudar o Venom. O Flash Thompson, o Sleeper, o Toxina, todos eles poderiam ajudar o Venom, se houvesse tempo suficiente, mas infelizmente não há. Isso porque, de repente, chegam soldados fortemente armados com Químico K, que é uma substância mortal para os simbiontes. Os soldados até pensam que o Venom tomou Dylan como refém, enquanto Dylan implora que eles se unam novamente para que consigam escapar dessa juntos. Contudo, o Venom já tomou sua decisão. Ele não vai colocar o Dylan ou qualquer outra coisa em risco. Então, em uma cena emocionante, ele se despede do Dylan, dizendo que o ama e o chamando de filho. À medida que ele pula pela janela na tentativa de escapar, os soldados disparam contra o Venom. E assim, vemos algumas balas atravessando o seu corpo até que o simbionte simplesmente desaparece. Seria esse o fim definitivo do melhor simbionte de todos? Bom, de toda forma, Dylan, completamente frustrado, ameaça matar os soldados, que relevam as ameaças do garoto por acharem que ele está histérico. A história termina revelando onde está Eddie Brock. Ele está naquela igreja onde o Venom foi criado e conversa com alguém que acha irônico que, de todos os lugares, Ed se rastejasse até ali. Parece que Ed gosta de voltar ao clássico, e o Carnificina também. Pois é, galera, depois da Guerra dos Venoms, o Carnificina não está na melhor situação. Ele colocou grande parte do seu poder na Necrolança e agora não pode sobreviver por conta própria. Ele diz que valeu a pena. Ele sentiu Meridius morrer e parece que agora chegou a vez deles. Se bem que, por outro lado, o vilão sugere que eles poderiam se unir. Tipo, Ed está morrendo, o Carnificina está morrendo. Eles não têm outra escolha. E o vilão até diz que vai deixar Ed tomar o controle. A única coisa que Ed tem que fazer é aceitar o acordo, indicando que futuramente Ed será o Carnificina.